sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, neste domingo de Pentecostes, quando fazemos memória da descida do Espírito Santo sobre a comunidade dos apóstolos e a Virgem Maria, onde os discípulos se viram cheios de Deus e encorajados para a missão, a Igreja também nos dirige a sua palavra, palavra da sua tradição. O texto que nos é dado no dia de hoje é tirado do Tratado contra os Hereges, de Santo Irineu, bispo, do século II da nossa era cristã, e traz como título O Envio do Espírito Santo. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que hoje é catequese, é instrução para a nossa vida de fé. Ao dar aos seus discípulos poder para que fizessem os homens renascer em Deus, o Senhor lhes disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus prometera por meio dos profetas que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos e servas, para que recebessem o dom da profecia. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez Filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim, renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naquele dia todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim, como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam pela água do batismo aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à Igreja
enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus, para darmos fruto e não sermos lançados no fogo, e para que também tenhamos um defensor, onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários mais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos esse trecho no dia de Pentecostes, esse trecho do Tratado contra os Hereges de Santo Irineu, quando é exaltada a pessoa do Espírito Santo. Santo Irineu chama o Espírito Santo deste orvalho que vem sobre nós, desse orvalho que nos encharca, que nos molha. Uma bela comparação que faz Santo Irineu para dizer que é o Espírito Santo quem nos torna unidos, que é o Espírito Santo quem nos congrega em torno de Cristo para formar em nós e a partir de nós um só corpo. Usa a imagem da água que molha a farinha. Diz Santo Irineu que a farinha por si só, o trigo triturado por si só, não forma pão. É preciso que esteja unido à água para se transformar em uma massa e essa massa ser transformada em pão. Da mesma forma, a multidão de homens e mulheres do mundo, sozinhos, não formam um só corpo ou um só pão em Cristo. É preciso que haja a ação do Espírito Santo. É preciso que essa água viva molhe o trigo triturado que somos nós, a farinha que somos nós, para realmente nos tornarmos um só entre nós e com Cristo. O orvalho que dá a vida, o orvalho que nos congrega na unidade, o orvalho que banha nossa existência, que nos transforma, que nos anima e que nos envia. O orvalho que não está simplesmente à nossa frente ou atrás de nós, mas está dentro de nós, como uma seiva na planta, rejuvenescendo, iluminando, fazendo viver cada um de nós e garantindo a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Lembremos, sem o Espírito Santo, somos apenas trigo triturado, somos apenas farinha, não somos capazes de ser pão. Com o Espírito Santo, que é a água, nós nos tornamos massa e por isso nos unimos, nos congregamos e nos tornamos pão em Jesus Cristo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, domingo de Pentecostes, quero convidar você
a rezar comigo a Nossa Senhora. Lembrando que Maria estava ali unida à comunidade dos apóstolos, também como uma grande intercessora, no dia que veio o Espírito Santo. Então ela continua sendo essa intercessora, junto de Jesus, por toda a igreja, por cada um dos seus filhos e filhas. Então confiemos a Nossa Senhora nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um domingo de Pentecostes abençoado, cheio da presença de Deus. Que você abra o coração e a mente para que possa cada dia mais ser habitado pela luz do Espírito Santo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.